Bom dia, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação diária. O nosso texto deste sábado, dia 28 de outubro, está em Marcos 11, de 12 a 14. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Esse texto também está narrado em Mateus e em Lucas. Mas Marcos tem um detalhe interessante que Mateus e Lucas não narram. Marcos declara que não era tempo de frutos. Jesus avista a figueira frondosa, cheia de folhas, e Jesus sabia que não tinha figos, porque Marcos declara que não era tempo de figos. E mesmo que fosse tempo de figos e não tivesse figos, Jesus saberia, porque Jesus, mesmo na condição de homem, na limitação de homem, ele continuava sendo Deus. E aí vem então a grande pergunta: por que, se Jesus sabia que não era tempo de figos, sabia que a figueira não teria figos, e por que ele chega à figueira e ela não tendo figos, o que não era mesmo para ter, e ele amaldiçoa a figueira? Esse texto de Marcos é interessante porque Marcos declara: e os discípulos ouviram isso. Isso para mim é fundamental neste episódio de Jesus. Não era tempo de figos. Jesus busca figos numa figueira que não deveria ter figos, e porque não tinha figos, ela é amaldiçoada. Mas que coisa de Jesus! Por que Jesus faz uma coisa dessa? Que injustiça é essa que Jesus faz? Não é tempo de figo e ele quer figos. E porque não tem figo, porque não era tempo de figo, ele amaldiçoou a figueira que não tinha figos. Jesus é muito injusto, alguém pode pensar. Mas este pequeno detalhe, os discípulos ouviram isso, faz toda a diferença. Porque o que Jesus queria, na verdade, era ensinar aos discípulos sobre os frutos que eles, discípulos, precisavam apresentar no reino de Deus. E para produzir frutos no reino de Deus, não há um tempo específico. Não há um tempo próprio. Não há um lugar determinado. Às vezes nós ouvimos de líderes religiosos que é preciso ter um dia marcado na semana. É preciso ter uma hora marcada neste dia. Como se Jesus fosse alguém
que precisasse marcar audiência para poder falar com ele. E Jesus, então, mostra aos discípulos uma lição que eles precisavam aprender e que nós hoje precisamos aprender. Não há um tempo específico, não há um local determinado, não há um momento propício para que os frutos sejam produzidos. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos produzir frutos em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer situação. E Jesus ensinou isso aos seus discípulos. E Jesus deixa isso para nós hoje. Nós não somos uma figueira que tem um tempo determinado para dar os seus frutos. Nós não somos uma árvore frutífera que tem os seus tempo limitado para produzir frutos. Nós somos uma árvore plantada junto a Jesus para produzir frutos em todo o tempo. Pense nisso e produza os seus frutos em qualquer tempo e em qualquer situação. Que este sábado possa ser abençoado para cada um de nós. Amém.